E aí, lembra das duas últimas aulas? Vamos lá, eu sou Carla Coelho, sou jornalista e esse projeto aqui é o Comunicação e Produção Cultural, a arte de comunicar a arte. Nós estamos na aula 3, a arte, o artista, o produto em artes. Esse é um projeto financiado, apresentado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu sou Carla Coelho, sou pós-graduanda em Gestão de Pessoas pela Unicesumar, sou pós-graduada em Marketing e bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Estácio de Sá e especialista em Jornalismo Cultural e Assessoria de Imprensa Editorial pela Universidade do Livro, editora Fundação Unesp. Nas nossas 3 aulas, a gente abordou e tentou pontuar que a comunicação é primordial no processo de divulgação do seu espetáculo em artes cênicas, com foco em artes e como elaborar de forma assertiva um planejamento de comunicação. Eu estive aqui nas 2 últimas aulas e agora nessa terceira e fatality aula. A minha intenção é, nessa aula de hoje, te ensinar a formatar um produto release para entregar para a imprensa. Mas antes disso, vamos lembrar rapidamente o que a gente já falou nas 2 últimas aulas, se você é daqueles que anda correndo e acelerando a aula para tentar não assistir a aula inteira. Falamos o que era a comunicação. E a comunicação é um processo que envolve troca de informações entre 2 ou mais interlocutores, por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens e provocar uma resposta. Lá na primeira aula eu falei para você que uma comunicação é efetuada em 7 etapas. Não assistiu? Para essa aula e volta lá. Mas para você que assistiu, só para lembrar: emissor, mensagem, código, canal de comunicação, contexto, receptor e ruído de comunicação. Lembre-se que nós não podemos deixar margem para ruído num processo de comunicação assertiva. Por mais que muita gente venha a te dizer: nossa, você está escrevendo demais, passando informação demais para a imprensa, é melhor que você entregue um conteúdo maior e mais amplo do que um conteúdo raso, vazio, com buracos e que deixem ruído de comunicação, ok? Além disso, a gente falou e explicou um pouquinho do que é a imprensa. Essa imprensa com a qual você quer se comunicar, já que está assumindo o papel de assessor de imprensa desse projeto em artes. A imprensa é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação informativa. Em contraste com a comunicação puramente propagandística ou de entretenimento. Por mais que nós aqui estejamos iniciando um processo de comunicação para divulgar produtos em artes cênicas, em artes musicais, em artes visuais, é muito importante que você entenda que o seu produto também é artístico-cultural. Ele não é um entretenimento raso. Então, percebam como parte fundamental de um processo de comunicação. Ele é sim desejado pelo jornalismo oficial. Para isso, a gente tentou entender um pouquinho do que é a assessoria de imprensa. Esse papel que você vai ocupar, afinal de contas, o seu projeto dessa vez não tem recursos suficientes para contratar um jornalista especialista em assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa é, de fato, um dos instrumentos de comunicação desenvolvidos por organizações, sendo inerente às atividades de área de comunicação. Não necessariamente elas estão conectadas em todos os setores da comunicação, mas é extremamente importante no processo comunicacional. Ao contrário do que alguns equivocadamente pensam, a tradução do inglês publicity
não tem a ver com publicidade, mas com a assessoria de imprensa. Isso tudo e muito mais a gente falou na primeira aula. Relembrando a aula 2, nós falamos de planejamento de comunicação, criação e execução. Quando você para e pensa quais são as estratégias que você vai seguir para fazer o seu produto em arte cênica e ser divulgado. O planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e reavaliar todo o processo a que o acoplamento se destina, ou seja, a organização, sendo, portanto, o lado racional da ação. O planejamento em assessoria de imprensa é o lado pragmático desse trabalho que tem como meta, como resultado final, a veiculação na imprensa. Contudo, você precisa estar extremamente atento ao passo a passo que é necessário para criar um bom planejamento. Senão, não adianta você saber fazer um release. E para um bom planejamento, nós falamos minuciosamente sobre isso na última aula. É necessário que você avalie o cenário, que você crie uma análise SWOT ou análise fofa. Lembra da fofa? Não lembra da fofa? Não acredito. F de força, O de oportunidade, F de fraqueza, A de ameaça. Análise fofa. Você precisa estar de olho nos seus objetivos, no seu público-alvo. Você precisa definir os veículos com os quais você vai se comunicar. Entender qual é a mensagem-chave dessa sua comunicação. Estabelecer as estratégias práticas. Iniciar o processo de ação. Elaborar o seu cronograma. E estar pronto para gerir uma possível crise. E então, diante disso tudo, fazer a mensuração dos seus resultados. Na última aula, eu também te ajudei, te ensinei, te provoquei para definir os veículos de comunicação com os quais você quer se comunicar de verdade. Ou seja, quais são os veículos de comunicação que você quer que veiculem em alguma instância a sua divulgação. E por fim, a gente falou sobre o mailing. Lembra do mailing? É aquela lista desses veículos definidos para você conseguir se comunicar de forma assertiva. No finalzinho da última aula, a gente falou sobre após enviar o material. E aí, eu conversei com você sobre a importância da manutenção do contato. Eu espero de verdade que você tenha assistido às aulas anteriores e que essa revisão tenha sido de boa para você, ok? Então vamos falar do tema da nossa aula de hoje. A gente vai falar da arte, a gente vai falar do artista e a gente vai falar do produto. Mas mais do que isso, a gente vai falar sobre o material que você vai entregar para a assessoria de imprensa. Vamos então falar do release. Afinal de contas, o que é o release? O release é um comunicado de imprensa, um boletim de imprensa, ou então press release. Ele é um comunicado feito por um indivíduo ou uma organização para a imprensa, visando divulgar uma notícia ou um acontecimento de interesse pessoal, coletivo ou midiático. No nosso caso, o release é o material que a gente vai entregar para a imprensa para que eles tomem conhecimento sobre o que nós estamos produzindo em artes e que o público geral ou o público-alvo precisa ficar sabendo. Afinal de contas, qual é o conteúdo desse material? É imprescindível que você tenha esse conteúdo em mãos na hora que você for começar a escrever esse release. A primeira coisa é o nome do produto ou do serviço. Por exemplo, esse projeto aqui se chama Comunicação e Produção Cultural, a arte de divulgar a arte.
impressionante, é imprescindível que você saiba que produto é esse. Qual é o nome do seu espetáculo? Petrópolis, uma cidade imperial. Por exemplo, um dos espetáculos da X da Questão Produções. Outro espetáculo que é o Um Sarau Imperial. Então, você precisa saber o nome. A data de lançamento ou de estreia. Que dia que isso vai acontecer? E quando você pensa em data, você está pensando no dia da semana, você está pensando no dia número, você está pensando no mês da realização. E em alguns lugares é importante que você inclua o ano, para que aquilo tenha um registro para você verificar depois. E quando você está falando de data, não se esqueça da cronologia, do horário. O horário que inicia, a média de duração, todas essas informações que têm a ver com o tempo. O dia da semana, o mês, o ano, o horário, a duração. A duração no sentido de tempo, 45 minutos de espetáculo. E duração permanente, todas as quintas, sextas e sábados, sempre às 18h30. Entendeu? Quando a gente fala de data, a gente está falando desse conjunto de informações que tem relação com a temporalidade. Além disso, é importante que você divulgue o preço do seu produto ou o preço do seu ingresso. Para divulgar essa informação, você precisa não apenas saber o valor, mas as condições relacionadas a isso. Condições, Carla, isso mesmo. Vamos lá. Quando eu falo, por exemplo, do espetáculo Um Sarau Imperial, que é um dos produtos que a X da Questão Produções produz lá no Museu Imperial, quando eu vou falar sobre o preço, eu preciso explicar informações como valor do ingresso inteiro. Lá no nosso caso, R$16. E quando eu falo do ingresso inteiro, eu preciso explicar para quem é esse ingresso. Por quê? Logo em seguida, quando no Brasil existe a meia entrada. E a meia entrada é destinada a quem? No Brasil e no estado do Rio de Janeiro, para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes e portadores do CAD único até 29 anos. Quando você dá esse jogo, esse composto de informações, você precisa saber a legislação que está imbuída nesse contexto. Por que você precisa disso? Porque em algum momento alguém pode te questionar. E essas informações a respeito dos direitos, de quem tem direito à meia entrada, elas podem compor o seu material de apoio lá no finalzinho do seu release, e a gente vai falar isso mais tarde. A questão é que quando você informa um valor de ingresso em artes, e a gente trabalha no Brasil, que tem essa questão da inteira e da meia entrada, é importante que você diga isso. Além disso, você precisa definir se o seu produto vai ter ingresso vendido, se existem valores diferenciados, como por exemplo, no Sarau Imperial, existe o pacote família, existe o pacote para quem faz toda a visitação, né, fazia antes do início da pandemia, do Palácio, o Sarau Imperial, o Som e Luz. Ou seja, quando a gente fala em preço, no processo de divulgação do seu release em assessoria de imprensa, é imprescindível que você entenda o seu preço, todas as modalidades de preço, as modalidades de promoção que você queira estabelecer. E junto a isso, é importante que você inclua as informações referentes à forma de pagamento. E aí você vai falar, nossa Carla, não era só dizer que custa R$16? Não. Lembra do ruído de comunicação que a gente falou? Não deixe margem, não deixe brecha para ruído de comunicação. No preço, você precisa, além de incluir o valor da inteira, o valor da meia entrada, os pacotes e as promoções, as formas de pagamento. E quando eu estou falando em forma de pagamento, eu estou falando em dinheiro em espécie, aquele dinheiro de papel,
eu estou falando em pagamento em débito, estou falando em pagamento em cartão de crédito, Mercado Pago, Pix, dentre outras modalidades. A questão é você informar de forma assertiva para o seu cliente como ele vai poder comprar esse seu ingresso. E ainda, falando na questão do preço, que é uma modalidade, é uma informação que faz parte desse conteúdo, vem o onde a pessoa pode adquirir. E aí você vai poder dizer, no nosso caso, bilheteria do Museu Imperial. Em outros casos, na bilheteria do teatro, mas no site ingresso.com. Não importa quantas são as modalidades, você precisa enumerar de forma organizada e racional todos os lugares onde são os seus pontos de venda. E aí eu te digo mais, não se restrinja às informações. Por exemplo, Petrópolis tem o hábito de ter seus ingressos vendidos para teatro, não só nas bilheterias dos próprios teatros e também em algumas plataformas digitais, mas também em lojas parceiras. Quando você estiver escrevendo o seu release, não escreva apenas o nome da loja onde você vai estar vendendo. Por exemplo, Shopping Sucos, que é um parceiro da X da Questão Produções. Você precisa escrever, se fosse a Carla fazendo esse material para divulgar um projeto da assessoria da X da Questão Produções, seria Shopping Sucos, localizado onde? No Shopping Pedro II, em qual endereço? Na Rua do Imperador, número tal, loja tal, Centro Petrópolis, RJ. Inclua as informações de forma completa, quantas elas sejam, quantos pontos de venda você tiver, inclua-os de forma completa. Então, quando a gente fala em preço, a gente está falando do preço do seu produto, das modalidades do seu ingresso, inteira, meia entrada, pacote e afins. A gente está falando dos lugares de aquisição, bilheteria, lojas, internet, e a gente também está falando da forma como o seu cliente vai poder pagar, ok? Vamos dar continuidade. Os detalhes sobre o produto ou o projeto. Você precisa explicar dentro do seu release o que é o seu produto. E aí eu vou te dar um exemplo de um dos projetos que eu acabo de escrever o release. Eu acabei de escrever o release do projeto Petrópolis, uma cidade imperial, que também é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc e tal. Como é que eu produzi esse material? Quais foram os detalhes sobre o projeto que eu incluí no release? Eu incluí informações sobre o que era o projeto, qual foi o edital que ele venceu, como ele venceu, o que está sendo executado, ou seja, eu contei toda a história desse projeto para então produzir o release final. Outra coisa muito importante que haja no conteúdo, no material bruto que você tenha em mãos para poder elaborar o seu texto é o objetivo do seu produto ou do seu projeto. Todo projeto tem um objetivo. Todo produto em artes cênicas tem um objetivo. Todo espetáculo tem um objetivo. E você precisa saber esse objetivo para utilizar essas informações de forma assertiva dentro do seu release. Por exemplo, no espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, o objetivo desse projeto é contar a história da cidade de Petrópolis, uma cidade que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, que existe há 178 anos e que foi fundada pelo imperador Dom Pedro II. A gente começa a contar pelo imperador? Não, a gente começa a contar essa história antes disso, lá com os tropeiros, e a gente vai até os dias atuais. Legal, Carla. E qual é o objetivo desse projeto?
O objetivo é que petropolitanos e turistas conheçam a história desta cidade no meio de tantas outras histórias. E por que um produto em artes cênicas? O objetivo desse projeto é educar de forma clara, simples, divertida, gostosa. E aí a gente fala da importância da cidade de Petrópolis no contexto do Brasil através das artes. Muito mais leve do que um livro de história duro e tal. Afinal de contas, o teatro é arte para todos. E, não menos importante, qualquer outra referência que possa ser útil. E aí você vai me dizer, abriu muito o leque, Carla. Qualquer referência útil? Sim. Você, quando for avaliar o produto para o produto release, você vai perceber que algumas informações podem ser úteis para os jornalistas que estão nas redações e que vão receber o seu material. E aí você vai começar a juntar informações para ajudá-lo a construir a matéria final. Uma coisa muito importante da gente entender nesse momento, já que a gente está falando da arte, do artista e do produto em artes, é o que é o release artístico. Todo profissional em artes precisa ter o seu próprio release artístico. E esse material precisa estar constantemente sendo atualizado. Afinal de contas, você sabe o que é um release artístico? Você tem um release artístico? Se você sabe ou não sabe, se você tem ou não tem, você está no lugar certo para entender e para, enfim, ter o melhor release artístico possível para ter em mãos a qualquer momento. O release artístico nada mais é do que uma apresentação resumida sobre a trajetória artística até a data presente, desde o início dessa carreira até o dia de hoje. Ou seja, precisa ser constantemente atualizado. Não dá para você enviar para a imprensa um release artístico de um profissional em arte que foi escrito em 2017. Quando você entregar esse material de 2017 sem fazer a revisão e a atualização, sabe o que vai parecer para o jornalista que está na redação? Que o seu artista está desde 2017 sem trabalhar. Isso é verdade? Provavelmente não. Provavelmente ele fez incontáveis projetos que simplesmente não entraram no release artístico. E você não pode cometer este erro. Você não pode cometer esta falha. Por que que você não pode? Porque é primordial que esse conteúdo do release artístico possa ser utilizado na íntegra ou fragmentado pelo jornalista da redação. Esse release deve ser escrito de forma formal e é imprescindível que não hajam erros ortográficos. Por quê? Porque você quer causar uma boa impressão. Não é verdade? Eu tenho certeza que você quer causar uma boa impressão. Afinal de contas, você está no cargo de assessor de imprensa desse projeto. O fato é que se você assumiu a responsabilidade de ser o assessor de imprensa desse produto em artes cênicas, você precisa executar, você precisa produzir pelo menos um bom release. Não dá para ser mais ou menos, porque mais ou menos no meio de tantos releases que todas as redações recebem, o seu conteúdo vai ficar para lá. Se você deixar buraco no material que você está entregando, provavelmente o jornalista, se tiver outra coisa para colocar no lugar, ele rapidamente vai descartar a sua mensagem. E é para isso que eu vou te dar pelo menos 7 passos imprescindíveis para boa elaboração do seu release. Vamos lá então? Papel e caneta? Mentira! Na verdade, papel e caneta é sempre muito bom. É sempre importante anotar as coisas.
é sempre importante ter as suas anotações à mão, para poder produzir o melhor conteúdo possível. Mas vamos por etapas. Para um bom release, faça títulos como uma manchete e use verbo. Você sabe o que é uma manchete? Não? Então eu vou te dizer agora. Compra um jornal, manchete nada mais é do que o título de uma matéria. É aquela mensagem grande, em letras maiores, e em via de regra tem verbo. E tem verbo porque tem ação, porque está executando alguma coisa, ou vai executar, ou o teatro vai abrir as portas para o espetáculo, ou então vai haver uma semana inteira de programação sobre Petrópolis, ou seja, você precisa chamar a atenção para sua manchete, de forma que em uma linha a jornalista, o redator olhe o seu material e queira continuar lendo. A segunda coisa é, escreva o primeiro parágrafo usando as definições da pirâmide invertida. Pirâmide invertida. Isso é muito jornalismo. Isso é muito dentro da graduação mesmo. Mas eu vou te explicar de uma forma mais prática. É a forma do lead. Ou seja, você vai responder algumas perguntinhas logo no primeiro parágrafo para que todas as informações mais importantes estejam ali. Então assim, quem, quando, como, onde, por quê, para quê. Em via de regra, se você conseguir responder essas perguntas, você consegue dar norte, nortear, encaminhar todo o conteúdo para o jornalista entender. Então, por exemplo, vamos falar do espetáculo Um Sarau Imperial. Quando? Todas as quintas, sextas e sábados. Onde? No Museu Imperial. O que? O espetáculo Um Sarau Imperial. Como? Dramatização interativa. Conseguiu entender? Põe as perguntinhas do lado, responde do outro lado e aí você vai começar a ter o conteúdo que precisa estar ali, na cabecinha do seu release. Ó, vou abrir um release aqui no meu computador que eu tenha feito por esses dias ou então enviado para a imprensa e que eu possa compartilhar com você um pedacinho desse conteúdo. Vamos lá. Ah, ótimo! Vou ler o release de divulgação desse nosso projeto. Só o começo. Como esse aqui se trata de um projeto financiado, ele precisa começar com as instituições que apresentam. Então, por exemplo, o nosso aqui, eu vou falar da manchete. Lembra da manchete? Então, videoaulas trazem dicas sobre comunicação e produção cultural. Lembra do verbo? Verbo trazer. Eu normalmente incluo o que a gente chama de linha de apoio, que é uma continuação dessa sua manchete para dar mais informação ainda. E aí eu coloquei assim: conteúdo é ministrado pela jornalista e produtora cultural Carla Coelho e será disponibilizado nas mídias da X da Questão Produções. Ou seja, eu já quase que dei o recado todo, de forma sucinta, mas isso é primordial. E aí, vamos falar desse primeiro parágrafo. No caso de projetos incentivados pelo governo, inicie sempre com as instituições. O colega jornalista pode até não publicar esse início, mas você precisa entregar com esta informação. Afinal de contas, o seu projeto está sendo financiado. No meu caso, eu coloquei assim: Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal apresentam um projeto em que a comunicação com foco nas artes, dicas de como estabelecer um planejamento assertivo para a divulgação desses projetos e estratégias para impulsionar ainda mais os lançamentos e novidades são o foco.
Comunicação e produção cultural, a arte de comunicar a arte, idealizado pela jornalista e produtora cultural Carla Coelho e que será veiculado pelas mídias sociais da X da Questão Produções na quarta-feira, dia 24 de março, às 14, 16 e 18, é um dos projetos vencedores do edital de chamada emergencial de premiação 01-2020 Cultura Presente Rio de Janeiro. Ou seja, eu incluí todas aquelas informações que a gente falou. Lembra disso? Ótimo. Vamos continuar. Use apenas uma lauda. Essa é uma questão muito discutível entre os veículos de grande porte e os veículos do interior do estado. Em via de regra, essa é uma regra da boa assessoria de imprensa e é uma regra que nem sempre eu utilizo. Por que nem sempre eu utilizo? Porque às vezes o jornal, o veículo, está com um espaço maior. Se você, em vez de entregar um release muito sucinto e objetivo, entregar um conteúdo mais amplo, com mais informações, talvez você conquiste mais espaço. Contudo, se você ainda está iniciando na arte de comunicar a arte, tranquilize-se. Uma lauda com boas informações, bem elaboradas e bem escritas, é muito melhor do que 4 páginas de baboseira. Baboseira não é bom em qualquer lugar. Então, organize-se e vá com uma meta inicial, escrever uma boa lauda com 30 linhas. Isso é muito importante, por quê? Porque menos do que isso, não dá para colocar esse mundo de informações que são necessárias para também valorizar o projeto que você elaborou. O seu diretor e dramaturgo, o seu elenco, o seu roteiro, o seu figurino, todas as coisas que são extremamente relevantes para o seu projeto e que não são e não podem ser consideradas irrelevantes no processo de elaboração do seu release. Tudo o que você fez para chegar até onde você chegou pode e deve estar em alguma escala, de alguma forma, dentro desse material. Quando a gente está falando nessa questão de usar uma lauda, a gente está falando de uma folha de A4 do computador, onde você vai escrever esse texto. E aí eu vou te dizer algumas coisas muito importantes e que fazem a diferença na hora do bom olhar do jornalista. Primeira coisa, estabeleça um papel de cartas para a sua companhia, para o seu projeto, para o seu espetáculo. Tenha um cabeçalho. Nesse cabeçalho, inclua a logomarca, o nome do espetáculo. No rodapé dessa página, no próprio Word, coloque o telefone de contato, o site, a página, informações bonitinhas. Observe, procura na internet papel de carta empresarial, produza um papel de carta bonito. Uma outra coisa, defina uma tipologia que você vai utilizar para escrever todo o texto com a mesma letra. Estabeleça o tamanho dessa letra. Lembre-se, tipologias com boa leiturabilidade são aquelas que não têm serifa. E o que é serifa? É aquele monte de detalhe assim. Ai, Carla, mas eu acho lindo os textos escritos à mão que eu estabeleço, que eu posso mandar mensagenzinhas. Isso daqui é um release, é um produto jornalístico. Ele tem que ser lido com facilidade. Escolha letras como Times New Roman, Verdana, Arial, letras simples e que vão ser abertas e que o seu arquivo vai abrir em qualquer computador. Estabeleça um tamanho de letra que uma pessoa que tenha dificuldade de leitura, uma cegueta que nem eu, consiga ler com facilidade quando abrir o seu arquivo. Que ele não precise alterar o tamanho da letra para poder ler bem. Outra coisa muito importante é, coloque o texto justificado. Isso é bonito aos olhos. Pontue parágrafos. Dê um enterzinho entre cada parágrafo para a pessoa ler com mais facilidade. Esses são pequenos detalhes na hora de você diagramar o seu texto que podem mudar a percepção de quem recebe o seu release. Ok? Vamos continuar?
Evite bajular. Dê apenas informações. E aí você vai falar assim, evite bajular. O texto que você está escrevendo não é um texto da postagem do seu Instagram, não é um texto do seu Facebook, não é um texto que você está mandando para os seus colegas. Então, assim, maravilhoso espetáculo? Não. Lindo artista? Não. Agora, a gente pode dizer que o espetáculo é realista, objetivo, instrutivo. Quais elogios são legais? Palavras que remetam à qualidade técnica do seu produto são legais. O que não é legal é você ficar jogando confete num texto jornalístico. Texto jornalístico tem a ver com informação. Ou seja, evite bajular. No melhor de todos os tempos. Pautado em quem? Quem fez essa pesquisa? Quem disse isso? Ok? Elogie o seu próprio produto no seu release, mas não exagere, não seja melado, ok? Vamos continuar. Use aspas do seu assessorado ou do diretor, do dramaturgo, de algum artista. E aí você vai me perguntar, o que são aspas? Aspas é todo o texto falado em primeira pessoa e que vai entrar no meio do seu release. Como, por exemplo, a gente pode colocar num release assim, deixa eu olhar o release que está aqui, que é melhor do que tentar ficar criando um modelo agora, né? Ó, eu escrevi no meu release assim, abre aspas. Antes do lançamento de um produto ou serviço, profissionais de comunicação e marketing definem a estratégia desse produto, acompanham e impulsionam a demanda. Geralmente, essa deveria ou é a regra para o lançamento de qualquer novidade, mas o que se percebe nas produtoras culturais de pequeno e médio porte, principalmente as localizadas no interior do estado do Rio de Janeiro, é que os envolvidos em artes são extremamente cuidadosos, com roteiro, texto dramatúrgico, estão ensaiados e afinados, figurinos impecáveis, mas não existe qualquer ou nenhum empenho na comunicação e divulgação adequada com o público. Fecha aspas, vírgula, explica Carla Coelho. Essa é a minha fala enquanto pessoa que vai dar essa aula aqui no processo de divulgação. Quando eu fui divulgar essa aula, eu botei essas aspas. Eram as minhas próprias aspas, porque eu estava escrevendo um release para divulgar o meu próprio curso, o meu próprio workshop e as minhas próprias aulas nesse edital Cultura Presente da Lei Aldir Blanc. A grande questão é que você, que é profissional em artes e que está imbuído do papel de assessor de imprensa, precisa definir quem vai ser o interlocutor dessas aspas dentro do seu projeto. Pode ser o diretor, o dramaturgo, pode ser alguém do elenco, pode ser alguém do aluguel do teatro, não importa. Mas é muito importante que você tenha aspas dentro do seu release. Na verdade, a minha fala de não importa não é adequada. Importa sim, mas importante também, além da seleção de quem vai dar as aspas, é ter aspas estabelecidas. Depois de ter incluído as aspas do seu assessorado e todas as informações, é muito importante que o seu release tenha um final assertivo. Lembra aquela fala prática lá da época da escola, que toda a redação tinha um começo, meio e um fim? Então, não termine o seu release no meio do nada. Termine o seu release deixando a forma de veiculação do seu vídeo ou então uma frase de finalização. Mais informações podem ser obtidas através das mídias digitais tal, tal e tal, pelo e-mail tal, tal e tal, ou pelo telefone tal, tal e tal. Arremate o seu trabalho de release. De forma geral, essa quase que se torna uma assinatura de todos os seus materiais.
Os meus colegas de assessoria de imprensa, os meus colegas das redações sabem quais são os meus textos, quase que, claro, pela forma com que eu escrevo, pela organização de todo o meu trabalho, mas também pelo arremate dos meus releases, que tem todas as informações ali ainda no texto jornalístico, ok? Então, por exemplo, o final desse release, desse projeto que eu estava falando para vocês, é assim: a veiculação do projeto será realizado pelas plataformas digitais da X da Questão Produções, no Facebook, @X da Questão Produções, no Instagram de mesmo nome e ainda através do YouTube X da Questão Produções, de acordo com o cronograma abaixo. E aí tem todo o cronograma. Mais informações podem ser obtidas nas próprias mídias digitais da X da Questão Produções ou ainda através do e-mail xdaquestãoproduções@gmail.com e do WhatsApp 999-552730. Ponto. E aí você arrematou esse seu release. Chegamos no tópico 6, que é o final do release. E aí, vamos pro tópico 7. Pessoalmente, esse é o primeiro tópico que eu trabalho. Aí você vai falar, a Carla faz o release de baixo para cima? Não, eu falei sobre o corpo do release, manchete, primeiro parágrafo, conteúdo e tal, não sei o quê. Contudo, o serviço não tem uma obrigatoriedade de regra. O serviço de um release é onde você inclui as informações que vão além da sua sugestão de matéria a ser veiculada. São as informações que você vai colocar que vão dar o norte, que vão dar mais informações para esse jornalista, para ele entender o quanto o seu projeto precisa, merece ser divulgado. E aí, eu vou falar com você o que eu incluí no meu release de divulgação desse projeto. A primeira coisa que eu coloquei no meu serviço era a questão de obrigação do cumprimento das regras, ou seja, o nome de quem apresenta esse projeto. Carla, mas você está repetindo? Sim, estou repetindo. O jornalista vai passar os olhos, mas ele vai ver o conteúdo assertivo. Então tá lá no meu serviço. Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Brasil, apresentam. E aí, o nome do projeto: Comunicação e Produção Cultural, a arte de comunicar a arte. Com quem? Com Carla Coelho, jornalista e produtora cultural. E aí eu expliquei e coloquei em nome das 3 aulas. Aula 1. O que é a comunicação e como estabelecê-la com foco nas artes. Aula 2. Planejamento de comunicação, criação e execução. Aula 3. A arte, o artista, o produto em artes. Como alinhar a divulgação para o espectador. Quando? Quarta-feira, 24 de março de 2021, 14, 16 e 18 horas, ou seja, os horários estabelecidos para veiculação inédita das minhas 3 aulas. Além disso, o que mais que eu coloquei? Veiculação. Facebook, @X da Questão Produções. Não só escrito o @, mas o link para que o jornalista possa clicar e cair diretamente dentro da fanpage. Instagram, @X da Questão Produções. Entre parênteses, o link do Instagram completo para o jornalista clicar e cair direto no Instagram se ele estiver no computador. YouTube, X da Questão Produções. Link para quê? Para o jornalista clicar. E aí você está falando assim, nossa Carla, você é tão repetitiva, falou a mesma coisa 3 vezes. É para você entender que você precisa, de fato e de verdade, entregar todas as coisas extremamente mastigadas, extremamente práticas e acessíveis para que o jornalista tenha o menor trabalho possível. De forma que quando ele receber o seu conteúdo, ele vai falar, nossa, quando o conteúdo vem daquele fulano, aluno da Carla Coelho, ele vem completo, ele vem perfeito. Então é um ótimo material para eu, jornalista da redação,
gastar o meu tempo olhando e avaliando se vai entrar ou não no veículo pelo qual eu respondo. Além disso, eu coloquei aqui no meu material produção. Esse projeto é uma produção de quem? Da Comunicação Livre e da X da Questão Produções. Depois disso, você acha que eu ainda incluí mais alguma coisa? O que você incluiria? Eu incluí a ficha técnica desse projeto, ou seja, eu sou a jornalista responsável e a filmagem e edição é feita pelo Maurício Araújo. Isso é muito importante. Em projetos de artes cênicas, em projeto de música, a sua ficha técnica é imensa. E aí, você não só precisa colocar essa informação no seu serviço, linha a linha, como você faz no encarte do seu material e tal, mas também dentro do release. A ficha técnica é composta por tais pessoas, ok? Inclua no serviço ficha técnica, diretor e dramaturgo, elenco, diretor-geral, diretora de produção, secretária teatral, assessor de imprensa, contra-regra, camareira, figurinista, aderecista, costureira. Todos os profissionais que trabalham num projeto em artes merecem estar na sua lista, merecem estar na sua ficha técnica e devem estar no serviço do release que você vai enviar. Acabou por aí? Não necessariamente. Isso depende muito do conteúdo e da qualidade do conteúdo que você tem. Aqui no meu material, eu incluí também o meu currículo. Não só aquelas 3 linhas que eu falei, pós-graduada e tal, não sei o quê, mas algumas outras experiências que denotam a qualidade técnica que eu acredito ter para produzir este trabalho, para executar essas aulas, de forma que isso valoriza a profissional que eu sou na hora que o jornalista vai olhar esse release. E você, aí do outro lado, que currículos você precisa incluir? O dos principais nomes que você tem na sua ficha técnica. Inclua lá. Além disso, se você é uma companhia, inclua o release artístico da sua companhia no serviço. Ele não necessariamente precisa estar na íntegra no corpo do seu release, mas mantenha essas informações no serviço do seu material para que aqueles jornalistas que recebam o seu material possam decidir se eles querem ou não utilizar. Se o seu espetáculo de teatro ou se o seu show for realizado em um teatro especificamente, você pode também incluir as informações institucionais desse local. Teatro Santa Cecília, Teatro Dom Pedro. E aí você dá informações sobre esse lugar ali no serviço. Você pode dizer quando ele foi fundado, qual a capacidade, quantas apresentações foram realizadas, ou então que nomes artísticos já passaram por aquele palco. Isso tudo pode, de alguma forma, munir o jornalista para fazer da sua matéria pequena, de uma lauda e meia, se tornar uma super reportagem. Tá bom, Carla? Pode estar, mas aí depende do que você quer com esse produto final. Você pode também estabelecer outras demandas. Nesse caso do projeto da Lei Aldir Blanc, uma coisa interessantíssima que você pode fazer é incluir um pequeno texto explicativo sobre o que é a Lei Aldir Blanc, como ela foi estabelecida, quanto de dinheiro, quantos projetos foram realizados e contemplados. E aí você vai entupindo, mas na verdade munindo o jornalista de informações. Uma coisa que muita gente não entende é que o assessor de imprensa nada mais é do que um jornalista que trabalha para um jornalista. É isso. Você que está no cargo de assessor de imprensa nesse projeto em artes cênicas, você vai ser o cara que vai juntar todas as informações e vai entregar prontinhas na mão do jornalista, para que ele avalie e então veicule o seu material. Por fim, eu queria te dar uma última ideia,
que é a seguinte: junto a esse release, você precisa enviar material de apoio. Não se esqueça, fotos de qualidade, vídeos gravados no próprio celular pelos artistas. Vem assistir no dia tal, no horário tal, isso também é muito importante. As artes de divulgação do seu espetáculo. E já falamos dos currículos e das referências. E aí, eu tenho certeza que o seu material vai ser muito bem recebido. Só que tem um detalhe que a gente não falou e que eu acho que é a cereja do bolo desse nosso bate-papo daqui. O foco do seu release. O foco do seu release pode ser o espetáculo que você vai lançar. O foco do seu release podem ser os artistas. O foco do seu release pode ser a equipe. O foco do seu release pode ser o local. Tudo depende do que é mais importante para a imprensa. Esse é um exercício que você vai precisar fazer sozinho, que você vai precisar definir antes de iniciar o release propriamente dito. Se você tem o espetáculo que vai contar a história da cidade, essa pode ser a informação mais importante. Se no seu elenco você tem o Lima Duarte, talvez ele seja a coisa, o fato, a pessoa, o foco do seu release. Se na sua equipe você vai contar com a Fernanda Montenegro, com o Lima Duarte e com o Tony Ramos, a sua equipe pode ser mais importante do que tudo. Se o local é o mais legal, ou seja, seu espetáculo vai ser interpretado no alto da montanha de Cascatinha, que é aqui, bem pertinho da produtora e faz super parte da história da cidade de Petrópolis. O local pode ser o foco do seu release. Tudo depende, de fato e de verdade, do que é mais legal, o que vai chamar mais atenção para que as pessoas queiram ler o seu release para ser publicado. E quando publicado, para que todos queiram ler essa matéria e então assistir o seu produto. Em suma, eu acho que é isso. Eu espero de verdade que eu tenha sido útil para você, que é jornalista e que assistiu essas 3 aulas, para você que é artista, que é técnico e que assistiu essas 3 aulas com o intuito de entender um pouquinho desse mundo do lado de cá da assessoria de imprensa. Eu espero de verdade que as minhas sugestões, as minhas dicas e o compartilhamento do que eu vivo há quase 20 anos, afinal de contas eu trabalho há quase 20 anos com assessoria de imprensa, que esse conteúdo tenha sido assimilado por você. Se não foi assimilado, assiste de novo as aulas. Se mesmo assim não rolou, entre em contato comigo. Vai ser um prazer, de alguma forma, tentar ser útil para você que é um técnico em artes e que nesse momento não pode contratar um assessor de imprensa. Ao longo de todo esse projeto, estava aí o meu Instagram, @carlacoelho.jornalista. Mas eu também vou deixar o número do meu telefone. Isso mesmo, aquele WhatsApp tradicional, fala comigo, vai ser um prazer. Ó, eu tô aqui em Petrópolis, meu DDD é 24 999 55 27 30. Eu quero de verdade que esse projeto, incentivado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, tenham sido válidos para você que me assistiu. Obrigada de verdade, um abraço grande e até o próximo projeto. Tchau, tchau!